sejam todos muito bem-vindos à Curadoria da Thalita. Hoje é o nosso 4º dia de curadoria. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a grande farsa das doenças hereditárias. Talvez você tenha se deparado aqui nesse vídeo por uma mera curiosidade, ou talvez você esteja aqui porque você sofre com alguma doença a qual disseram para você, olha, você está enfermo, é uma doença hereditária, uma doença genética, portanto não tem cura, porque isso é passado de pai para filho, de filho em diante. Então, o que eu vim trazer aqui hoje como conteúdo não é uma historinha, não é um conto de curandeirismo, né? Como as pessoas falam por aí. Eu vim falar aqui para vocês sobre ciência que já é comprovada, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você pode me perguntar o seguinte: ô Thalita, mas então doença genética não existe? Doença hereditária não existe? Olha só, existe, tá? Até porque toda informação que está no gene, no DNA da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, da sua tataravó, né? Até a 5ª geração a anterior, isso está no seu DNA. Então, ainda que a sua bisavó tenha tido diabetes, porque a mãe dela tinha e a mãe da mãe tinha, essa informação, ela vai pro seu DNA, tá? Então, olha só, o DNA, ele é o nosso ácido desoxirribonucleico. É assim que é chamado o DNA, em abreviação americana, né? É ADN, que é o ácido desoxirribonucleico. Então, o nosso DNA, ele serve apenas para 2 coisas: para transmitir informação, tá? E para poder receber também informação, ok? Então, olha só, o nosso DNA, nós temos no nosso DNA pares de cromossomos que veio do nosso pai e pares de cromossomos que veio da nossa mãe. E esses pares de cromossomos que veio do pai e da mãe são pares de cromossomos que também veio dos seus avós. Então, existe toda essa conexão por trás de você, ok? Até aí tudo bem. E isso já é comprovado cientificamente pelos estudos da genética, que você carrega os genes da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, bisavós. Porém, isso é comprovado na genética. A epigenética, que é a ciência que estuda o que está além do DNA, além dessa proteína, dessa molécula de proteína do DNA, a epigenética já comprovou que o DNA, ele sofre alterações e ele pode ser alterado a partir das minhas crenças. Então, olha só, vamos supor que eu seja descendente de uma família onde todas as pessoas tenham diabetes, tá? Qual é o percentual de eu ter diabetes? 95%, né? Mas vamos se dizer aí 50%, porque eu posso ter ou posso não ter. Existe uma questão hipotética, né? Existe uma hipótese de que eu possa ter, outra hipótese de que eu não possa.
Então, existe um grande número de fazer com que eu possa carregar a doença que está na minha linhagem familiar. Porque a informação presente nos genes da minha bisavó veio para minha mãe, para minha avó, da minha avó veio para minha mãe, da minha mãe foi transportada para mim. Isso é fato. Mas a epigenética já estuda a alteração desses genes. E aí eu entro dentro de uma família a qual sou inserida, a qual eu ouço todo mundo falando de diabetes, a qual todo mundo fala, ai, tomara que a Thalita não tenha diabetes, porque eu tinha, fulano tinha, ciclano tinha. Eu cresço dentro de um ambiente a qual as pessoas estão inserindo dentro de mim, estão inserindo nas minhas crenças uma grande hipótese de que eu possa ter diabetes. E daí eu vou crescer com essa crença fortalecida e eu vou desenvolver diabetes. No livro de Bruce Lipton, que se chama A Biologia da Crença, ele já fala, né, que é possível mudar o DNA quando nós mudamos o ambiente a qual nós somos inseridos. Então, se numa doença genética ou hereditária, eu ouço minha família falando sobre a possibilidade de eu ser diabética, eu venho com essa informação que eu posso ser diabética. É muito grande as possibilidades de eu ser diabética. Agora, se eu modifico o ambiente a qual estou inserida, se eu modifico as crenças que me foram apresentadas, eu tenho o poder de modificar o meu DNA. E toda a informação que continha nele de uma doença genética, de uma doença hereditária, isso fica totalmente exterminado, ao menos que eu mesma desenvolva todos os sintomas emocionais e mentais para desenvolver aquela patologia. Tá fazendo sentido para vocês? Uma das minhas especializações é a epigenética. Eu sou especialista na transformação genética das pessoas. E tudo isso se dá dentro de um contexto energético. Então, é claro que você vai ligar a televisão, você vai ver estudos falando que tudo isso não passa de balela. É claro que você vai ver reportagens falando que tudo isso não tem comprovação científica. Mas a maior comprovação científica que possa haver de que não existe doenças hereditárias é quando você decide tratar essa doença de forma energética, que é isso que a terapia quântica faz. Tanto que eu desenvolvi uma ferramenta a qual eu ensino para as minhas alunas, que é a terapia quântica genética. Na terapia quântica genética, é possível alterar o DNA mudando a frequência energética do paciente. Então, a terapia quântica genética, ela vem dando muitos resultados, porque através da energia que eu estou vibrando, eu consigo mudar o meu DNA. Então, eu já atendi casos de pessoas que sim se curaram, inclusive eu tenho depoimentos nos destaques dos meus stories
de pessoas que se curaram fazendo uso da terapia quântica genética. Se curaram de doenças, ora estas, que seriam hereditárias. Então, se é uma doença hereditária, deveria passar para a próxima geração, mas não foi curado, porque foi tratado a causa, a raiz, a energia que fomentava mais e mais daquela doença. Outra coisa muito importante, imagina que uma criança é inserida dentro de um meio a qual ninguém conta para ela que os tataravós tinham depressão. E aí, imagina, ela tem o gene do tataravô, da tataravó. Mas aí, vamos supor que ninguém conte para essa criança, que as pessoas tenham até mesmo esquecido. Essa criança, ela vai crescer e vai desenvolver a depressão. Até porque a depressão, ela já é comprovada cientificamente como uma disfunção mental, porém neurológica também. A depressão, ela tem sim, ela, além dela ser essa doença mental que envolve a tristeza, totalmente o emocional, ela também é uma doença neurológica, porque a nossa mente, ela sofre interferências fisiológicas com sintomas da depressão, tá? Então, ainda que ninguém venha falar para esta criança que os antepassados dela tinham depressão, ela sim pode desenvolver a depressão, porque essa energia está presente no DNA. Então, por que é a grande farsa? Thalita, mas está falando que existe, então o que é a grande farsa? A grande farsa é que existe cura e não é a totalidade que as pessoas falam. Ah, você tem diabetes, não vai ser curado. Ah, você tem depressão, é uma questão hereditária, você não vai ser curado. Isso é a grande farsa. Porque as pessoas, quando elas dão uma sentença, e eu vou falar mais amanhã sobre isso, que o tema de amanhã é esse daqui, ó. Fui desenganada pelos médicos, e agora? Quando eu falo desenganada, é quando os médicos, ele te dá um veredito. Ele fala, olha, você tá com câncer e você vai morrer. Olha, você tá com diabetes e não tem cura. Ó, você está com depressão e não pode ser curada. Então, é sobre isso que eu quero falar. Quando o médico, ele te dá um veredito, será que realmente aquilo vai se perpetuar para sua vida? Ou você que escolhe de uma forma inconsciente dar poder àquilo que o médico disse? Porque no dia 31, gente, às 20 horas, eu vou fazer um aulão sobre a cura quântica. E eu vou mostrar para vocês que é impossível. É impossível qualquer coisa, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer fungo, qualquer doença, qualquer coisa, não existe nenhuma possibilidade de nada interferir nas nossas vidas que nós não queira. Percebe? Não existe nenhuma possibilidade. Eu vou provar isso para vocês. Eu vou mostrar isso na próxima segunda-feira, dia 31, às 20 horas. Aqui ao vivo e online, aqui no YouTube. Tá? E é de graça. É de graça. Eu vou dar uma mega aula para vocês. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem todas as informações que você precisa saber para poder participar deste aulão. Venha e convide mais pessoas para participar deste aulão que não vai ficar gravado. Não vai, ok?
Então, voltando a falar sobre a grande farsa das doenças crônicas. Então, faz sentido para vocês? Comenta aqui para mim se está fazendo sentido para vocês que não existe uma doença hereditária. Porque toda doença hereditária significa que está passando de pai para filho, né? Uma herança deixada dos seus ancestrais. E essa herança, ela é transportada via gene. Então, doença hereditária e doença genética é a mesma coisa. Porém, é uma farsa dizer que não tem cura. Por quê? Porque a sociedade quer que você tome remédio. A sociedade quer você doente. A sociedade, o sistema, quer você vulnerável. Porque quanto mais vulnerável, mais você depende do sistema. Quanto mais você depende do sistema, mais você começa a acompanhar e seguir a manada. Quanto mais vulnerável você está, quanto mais doente, quanto mais enfermo, mais você se torna uma pessoa que está estagnada. Vocês perceberam como as pessoas estão robotizadas hoje? Esses dias eu tomei o metrô, né, para ir pro centro de São Paulo, porque eu moro em Suzano e é muito mais rápido você chegar no centro do que de carro, porque você pega o trem, né? Você pegando o trem é muito mais rápido, coisa de 30 minutos, que de carro você gastaria 2 horas, 2 horas e meia. E eu tomei o trem esses dias e eu entrei no trem. Aí eu coloquei meu filho sentado assim no meu colo, comecei a olhar para as pessoas no trem. E conforme eu olhava para as pessoas, todo mundo parado mexendo no celular, como se não tivesse mais nada no mundo para fazer, não tivesse um livro para ler, não tivesse alguém para conversar, como se o mundo tivesse ali, ó, apenas ali. Aquilo me deu um medo, gente. Na hora, aquilo me gelou por dentro. Eu falei, as pessoas estão dentro de um transe hipnótico e elas não estão percebendo. O transe hipnótico. Aquilo que Napoleão Hill chama no livro Mais Esperto que o Diabo, do ritmo hipnótico. Só de falar, eu me emociono, sabe? Porque esse livro, ele transformou a minha vida. E Napoleão Hill fala sobre o ritmo hipnótico, a qual as pessoas estão inseridas nele. E esse ritmo hipnótico leva a gente a tomar uma vida tão automática que a gente não percebe o que está fazendo com a nossa vida. E aí alguém fala para você, olha, tem um vírus que vai matar todo mundo. Todo mundo acredita, uau, tem um vírus que vai matar todo mundo. E aí o que começa a acontecer? Porque somos nós que criamos nossa realidade, todos nós começamos a adoecer e todos nós começamos a perder entes queridos porque começou a matar todo mundo. É um ritmo hipnótico. Por que é ritmo hipnótico? Porque eu sou hipnoterapeuta. O que é uma hipnose clínica? É eu trabalhar com você dentro de um problema que você tem. E através da hipnose, ou seja, uma sugestão para tua mente, você acredita na sugestão que eu dou e você começa a modificar, você reprograma a tua mente a partir da sugestão que eu dou. O ritmo hipnótico é a mesma coisa a qual estamos inseridos. Todas as pessoas estão recebendo uma sugestão de parar de pensar. As pessoas não estão pensando, gente. Cuidado, acorda, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo um apelo nesse vídeo. As pessoas não estão pensando. É o Google pensando por elas. Agora é um chat GPT, onde os alunos vão para a escola, a professora fala, faça um trabalho sobre geometria, a pessoa não sabe nem o que é, vai lá e pede pro chat GPT falar o que é geometria e ele vai lá e faz tudo. As pessoas estão deixando de pensar. Os neurônios vão se atrofiando. E sabe o que acontece quando você não pensa? O sistema vai pensar por você.
E aí o sistema vai falar que tem um vírus alastrado no mundo. Você acredita e fica com medo. O sistema vai falar que esse vírus mata. Você vai lá e vai acreditar. E ainda vai perder familiares. Isso se você não perder sua vida. O sistema vai falar que tem uma vacina e que você tem que tomar essa vacina. Aí você, sem saber o que se passa, sem saber dos experimentos, sem saber a real comprovação científica do experimento, você vai lá e serve de cobaia humana para o sistema, para se drogar, para ingerir um veneno em você, que você não sabe nem o que é, mas você foi uma cobaia humana, porque falaram que tem que ser uma cobaia humana. E aí você fica doente e fala, mas não tem cura, porque é uma doença genética, uma doença hereditária, você vai lá e morre com essa doença. Gente, pelo amor de Deus, vamos voltar a pensar. A gente só começa a pensar quando a gente faz terapia, quando a gente começa a se tratar, quando a gente começa a se cuidar. Eu estou fazendo um apelo nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com 3 pessoas que você conheça, para que elas voltem a pensar. E para de ser dominado por um sistema que quer controlar a tua vida. De todas as formas eles querem nos controlar. Coloca o CPF na nota fiscal porque eles querem ver o que você está comprando. Vamos parar de usar o dinheiro, vamos fazer o Pix, porque eles querem saber o que você está gastando. Vamos parar de usar as moedas, passem um cartão, porque eles querem ter o controle sobre o que você está gastando, comprando, usando, ganhando. A todo momento existe um sistema que quer nos controlar. Eu vou falar sobre isso no dia 31. A nível muito profundo, você não pode faltar por nada nessa aula. E eu faço esse apelo. Por favor, convide mais 3 pessoas para ver esse vídeo e para participar do aulão na segunda-feira. Para que as pessoas possam pensar. Elas pensando, elas se dão a oportunidade de se curarem, de sair dessa matrix, de curar as suas vidas. E assim eu cumpro a minha missão de vida, que é curar o mundo. Hashtag vamos curar o mundo. Você vai me ajudar nisso? Então você vai comentar aqui embaixo. Hashtag vamos curar o mundo, se você está comprometido com realmente essa missão, ok? Curte esse vídeo, comenta o que você achou, compartilha. Amanhã nós vamos falar sobre fui desenganada pelos médicos, e agora? O que fazer se o médico te dá uma sentença e fala, olha, não tem cura? Quais os passos a seguir? Não falte amanhã, que eu vou trazer um conteúdo incrível para você, tá bom? E é claro, não esquece de compartilhar esse vídeo. É o grande apelo que eu te faço no vídeo de hoje, tá? Um grande beijo no seu coração e a gente se vê amanhã.